Oi, estamos começando mais um Sociedade e Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza, para a FGF TV, canal 14 da Multiplay. Hoje nós temos como tema oratória, a arte de falar em público. E aqui em nossos estúdios eu tenho o prazer de receber o professor Cícero Eduardo, o professor da Escola Superior da Advocacia, especialista em direito previdenciário e exímio orador. Muito obrigado pelo convite, professor. Temos também a professora Luana Castelo Branco, professora da Faculdade Grande Fortaleza, mestre em Direito Internacional e professora aí de diversas áreas do saber, diversos cursinhos em Fortaleza. Professora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso estúdio. Eu que agradeço, Arnaldo. Professor, meu querido, vamos iniciar então falando aqui sobre a oratória, né? Essa arte de falar em público. O senhor poderia conceituar aqui, para quem está nos assistindo, o que é a oratória em si? Dá um conceito para a gente poder entender melhor essa ciência. Sim, a oratória é a arte do bem falar. A oratória, tida como arte, ela necessita principalmente ser treinada. Assim como temos outras artes, a dança, a música, a culinária, a arte marcial, que necessita do específico treinamento, a oratória também requer esse preparo maior para aqueles que desejam passar sua mensagem com clareza, com autoridade e passar confiança. Puxa, bacana. Então, o senhor está me dizendo que, além de ser uma arte, ela deve ser, então, constantemente praticada para que a pessoa possa ter uma desenvoltura maior, não é isso? Com certeza. O aprimoramento da linguagem, eu costumo dizer que o que temos advém da nossa linguagem. Então, se eu tiver a consciência e o treino sobre a linguagem que funciona, fica melhor tudo. Nas relações sociais, nas relações profissionais, a oratória vem facilitar esse elo entre nós, seres humanos. Professora Luana, o professor comentando aqui, eu lembro que para nós que somos advogados e somos principalmente professores, a gente não pode ter um problema para falar em público, né? Constantemente você está ali numa sala com 30, 40, até 50 alunos. Né? Eu lembro, professor, que eu li um livro faz bastante tempo, o Banquete de Sócrates, na verdade escrito por Platão, e ele comenta que na época dos gregos antigos existia a ágora, e eles iam para lá para ficar discutindo, né? Os sofistas e os amigos do Sócrates, né? Eles tinham essa ciência de ficar disputando. Eu até comentava com a professora Luana no café hoje, que seria interessante a gente ir para um estádio, né, professor? Ir para um estádio para ver dois oradores disputando a atenção do público e ver quem convence. Partindo disso, a oratória é a arte de convencer ou é a arte apenas de falar em público? Tem as duas finalidades. Ela proporciona o conhecimento e prática para que as pessoas passem do âmbito apenas do conhecer, mas sim de conseguir praticar aquilo que aprendeu, ou seja, ela perde a inibição com o treino, ela abre as barreiras, ela rompe as barreiras e abre as portas, as oportunidades, e estando no ato de palestrar, de ministrar uma aula, elas vão ter a facilidade de convencer da sua ideia, da sua proposta, do seu trabalho. Professor, e quais são as técnicas atuais que podem ser utilizadas para você ser um bom orador? Porque como professora, eu vejo que muitas vezes tem aquele aluno que sabe muito, mas ele tem muita dificuldade até de apresentar um seminário na própria sala de aula com os colegas que ele tem costume de conviver, né? Que ele convive diariamente. Mesmo assim, ele sente aquele nervoso de falar na frente, de se expor. Quais são as técnicas assim mais modernas? O que mudou? Primeiro de tudo, com relação à tipificação, à colocação entre técnicas antigas, técnicas modernas, ao contrário do que muita gente pensa, a oratória não vai engessar a pessoa ou colocar numa forma quadrada de ser, de uma forma sem energia, de uma forma
que não engaja. Pelo contrário, a oratória ela vem libertar justamente o potencial da pessoa, liberar para que ela consiga fluir na comunicação. E a maior escola, a maior dica que se pode se dar é treinar. E melhor do que treinar, é treinar com as técnicas corretas. O que esse aluno passa é justamente não ter esse costume, essa prática, essa situação. Ele sabe, mas tem dificuldade de como passar. E ele treinando a forma adequada de passar o conteúdo, passar a sua mensagem, tudo fica mais fácil. E, inclusive, eu acho que o que muitas pessoas têm um entendimento errado é que não é um engessamento, são técnicas que são utilizadas para você, dentro do seu perfil, explorá-las da melhor forma possível, não é? Porque as pessoas imaginam assim, a oratória é aquela pessoa que fala daquele jeito no júri. Mas não é isso, né? É a forma de você falar bem dentro das técnicas, o que não vai lhe deixar robotizado, né? Que é como se fosse assim, tudo um jeito só que eles imaginam. Com certeza. Reforçando, é uma libertação. Ela vai entender exatamente o que fazer no palco de apresentação, seja um júri, seja uma palestra, seja a ministração de uma aula, ela vai saber o caminho da cadeira para o cenário de apresentação e retornar para o palco de apresentação. Ela vai saber como iniciar de forma adequada, como desenvolver o assunto com autoridade e como encerrar com excelência. Vai saber como tocar o seu público com uma linguagem emocional que vai embalar aquele conteúdo racional, uma forma objetiva de entregar aquele conteúdo. Ele vai ter conhecimento de técnicas que vai facilitar e aprimorar o seu trabalho. A professora falou de técnicas, eu lembrei que um dos maiores oradores que existiu na Grécia Antiga foi Demóstenes. E Demóstenes conta a história de Homero que ele era gago. Ele era gago e era um grande orador. E ele usava uma técnica interessante, ele colocava pedras na boca para poder forçar o exercício e a gesticulação e conseguir, então, fazer os discursos, né? Hoje em dia não precisa mais disso não, né, professor? Botar pedra na boca, não, né? Levar tabete, não precisa disso não, né? O aluno chega no seu curso, ele sai falando. Aproveitando a deixa do professor, um provérbio português diz que o poeta, ele nasce, o orador, ele se faz. E Demóstenes, com todas as dificuldades que tinha, de dicção, de postura, de respiração, ele venceu todos esses obstáculos e se fez o grande orador, que todos os livros de história contemplam a sua arte, o seu feito. Assim, a pessoa que está em casa, está assistindo esse programa, saiba que é possível se tornar um bom orador. Mediante o conhecimento e a prática das técnicas modernas, não mais pedrinhas na boca, não mais os métodos arcaicos que o Demóstenes conhecia, hoje conhecemos técnicas avançadas, práticas, que podem aprimorar o bem falar em público. Eu conheci recentemente um garoto, porque nós temos um projeto social, eu conheci um garoto e ele é extremamente gago. Não vou dizer o nome dele aqui para não constrangê-lo, mas ele não consegue pronunciar o nome dele completo sem ficar, tem dificuldade, né? Mas eu, dentro da minha ignorância, dentro da minha pouca área do saber com relação à oratória, eu entendi que ele faltava leitura. Então eu pedi a ele pegasse um livro de sociologia e ficasse lendo algumas horas durante o dia com aquela maquete que nós conhecemos, professora, o peito bem ereto, né, a ventilação e com o livro nessa posição. Isso vai ajudar, professor? Esse tipo de exercício vai ajudar a que ele corrija a postura e quem sabe até problema na dicção? Ajuda sim, com certeza. O senhor falou que não detém os conhecimentos das técnicas da oratória, mas o senhor usou ou recomendou perfeitamente uma técnica. A técnica para a leitura para o público, a técnica de pronúncia, essa técnica de leitura melhora a velocidade. Tem gente que o nosso pensamento é 4 vezes mais rápido do que a fala. Então, muitas pessoas tendem a atropelar as palavras. Isso dificulta a comunicação com o público. Essa leitura de uma forma mais pausada melhora esse aspecto. A leitura mais pausada, ela treina a própria pausa, a ênfase, a postura, a coluna ereta, peito para fora, cabeça erguida, melhora o fluxo de ar. E também a linguagem corporal, ela também tem reflexo psicológico que melhora o nosso estado de ânimo. Então, todo preparativo para uma boa apresentação.
Professor, o senhor falou aí da questão psicológica, né? Pelo que eu vejo, muitas vezes o bloqueio de falar em público, ele está muito ligado a questões emocionais, né? Como é essa sua experiência nos seus cursos? Nós identificamos pessoas que taxativamente dizem, eu lembro um fato curioso que aconteceu comigo na 6ª série, na 7ª série, em que as pessoas riram de mim no meio de uma leitura não exitosa, em sala de aula, e aquela pessoa, como se diz no popular, travou naquele aspecto. Então, ela configurou o aspecto, a imagem, a ideia, falar em público, como algo negativo. Nos nossos cursos, nós tentamos, como eu costumo dizer nas palestras e nos cursos, gravar por cima daquela ideia. A pessoa vai ter várias oportunidades de ir para o palco de apresentação, aprimorar, treinar, aplicar as técnicas corretas, adequadas, que convencem, e ter uma excelente experiência com aquilo dali. Então, ela pode passar por cima daquilo, vencer, ter uma outra visão, um outro olhar sobre a apresentação, suplantar aquela ideia negativa que prende no banco da cadeira da escola, da faculdade, que não permite que ela vá, por mais que ela queira. Muitas das vezes no intelecto, na mente dela, ela deseja, ela almeja, ela se inspira em bons oradores, mas tem algo que puxa, um elástico que puxa ela de volta para cá. E nós cortamos isso, liberamos, como costumo dizer, a oratória vai libertar o potencial da pessoa, a condição que ela já tem boa de apresentar. O próprio exemplo, o próprio Demóstenes. Quem diria à sua época que ele se tornaria o grande orador relatado em toda a história? Professor, comumente eu vejo alguns alunos comentarem como sinônimo retórica e oratória, mas não são sinônimos, não é isso? O senhor pode explicar para a gente? Existe diferença? Existe. A retórica em si, ela pode estar contida em vários tipos de arte, não só na arte do bem falar em público, que é a oratória. Nós encontramos a retórica num trecho de uma música, num quadro, numa ideia de um prato de culinária, em que se pinça ali os melhores elementos para compor uma ideia. Como diz Aristóteles, a retórica é melhor pegar o que convém no bom sentido para que possa apresentar ao público e convencer, seja ele na arte do bem falar em público ou em outra espécie de arte. Tá ok. E a oratória, ela surge de fato na Grécia Antiga, ou porque existe uma teoria que tenha surgido na Sicília, mas ela surge nos debates da Ágora, é isso mesmo? Esse fato da Sicília, em Sicília, na Itália, é bastante relatado nos livros, em que Tisa e Corax ensinavam justamente nossos colegas advogados da época a que tivessem o melhor desempenho para que ensinasse os advogados da época a retomarem as terras que foram tomadas pelos tiranos. Sim. Então, toda boa doutrina sempre traz como marco inicial esse código de uma boa oratória feita por Tisa e seu discípulo Corax, em que os colegas teriam melhor habilidade com aqueles conceitos para ajudar a população. Justamente a oratória facilitando o trabalho do advogado. E, aliás, é princípio que o advogado tenha uma boa arte no falar. Infelizmente, né, alguns colegas nos procuram, às vezes, para fazer um júri, para fazer uma sustentação oral, porque alguns são exímios na escrita, mas tem essa dificuldade, às vezes uma timidez, né, do falar em público em si. Mas como o professor colocou, existe cura para isso, né? Existe, é possível. Talvez uma falha, uma deficiência da nossa sistemática de ensino, de não proporcionar, dispor dessa disciplina de oratória, tanto nos bancos das escolas, do ensino fundamental. Nós somos chamados, julgados, avaliados, pontuados pelo que fazemos lá na frente, sem o menor treinamento. E quando chega na faculdade, a história se repete. Quando chega diante de uma banca examinadora, de um concurso, tendemos a repetir aquele exemplo sem treino. Chegamos diante de uma sala de aula, por mais que queremos ser professores, não temos aquela habilidade de conduzir uma turma, justamente por falta de treino. E a oratória, essa arte, proporciona justamente o treino da técnica adequada, de como melhor fazer o elo entre apresentador e sua plateia.
Inclusive, a nossa faculdade, a Faculdade Grande Fortaleza, ela tem um diferencial que ela oferece essa disciplina, embora seja uma disciplina optativa, mas é uma disciplina que está à disposição dos alunos e é um dos nossos diferenciais aqui, que o nosso aluno, ele já sai daqui com algumas técnicas para, na vida profissional dele, ele utilizar. Perfeitamente. O professor, o grande papa da oratória no Brasil, Reinaldo Polito, ele diz em um de seus livros que do operador do direito, do advogado, se espera uma comunicação convincente e arrebatadora, menos é decepção. Quem dos nossos colegas, ainda mesmo antes de se formar, levou aquele cutucão do amigo e disse, fala você está fazendo direito, você é doutor, você é doutora, e ali a pessoa meio que falta habilidade de falar em público, por falta de treino simplesmente. Então, esse diferencial da Faculdade Grande Fortaleza é bem-vindo, veio em boa hora para habilitar os nossos colegas a não só internalizar o que é de direito, mas saber expressar. Nós, como eu costumo dizer, os nossos colegas criam verdadeiros filhos jurídicos nas suas peças recursais e eles devem se sentir à vontade, capacitados e confiantes para defender o direito do seu cliente diante de uma sustentação oral, na audiência conciliatória, que o Código de Processo Civil privilegia esse momento de conciliação. E a arte de falar em público ela se expressa não só nesse cenário formal de palestra ou de aula, mas em todas as situações. Eu costumo dizer que um casal de clientes diante do birô, do advogado, ali ele está fazendo uma situação de apresentação. Ali ele está sendo avaliado. E o julgar positivo ou negativo vai depender da comunicação dele. Quando o cliente solicitar, doutor, onde que eu assino, cadê o contrato, cadê a procuração? Esse ok do cliente vem da linguagem de comunicação. Porque escritórios de advocacia temos muitos em Fortaleza. O livro que o doutor A tem, o doutor B também tem na estante dele. O diferencial vai ser justamente esse, a comunicação. E é isso que eu sempre falo para os meus alunos, que eles têm que ter cuidado, porque é uma imagem que você forma durante a sua vida acadêmica e que você leva para a sua vida profissional, que você transmite por meio da linguagem, não é isso? Perfeito. A doutora fez uma deixa de a palavra-chave de tudo, imagem. Quando se fala imagem, fala desde a indumentária adequada, as pessoas querem ver um advogado, uma advogada, um traje adequado, esperam isso dele. O próprio judiciário tem essa honra de você frequentá-lo vestido a contento, mas também a imagem que nós passamos pela nossa postura, pelo nosso falar, pelo nosso tom de voz, pelas expressões, pelo uso ou não de gírias, pelo vocabulário mais simplificado para que tenha acesso à população. Toda essa imagem é construída através disso. Postura, a linguagem não verbal e a linguagem verbal, aquilo que nós dizemos para eles. É impressionante essa questão da postura que o colega professor Cícero coloca, porque realmente é isso que se espera do advogado. E é isso que nos bancos da faculdade nós ensinamos aos nossos alunos. A postura, a polidez no falar, o jamais pronunciar uma palavra de baixo calão, uma palavra feia, não. O advogado, ele realmente, é isso que as pessoas esperam dele. E nós esperamos isso de todo servidor público, né? Nós esperamos que o servidor público, ele tenha... Eu acho até que realmente essa questão da oratória poderia ser colocada para o ente público de maneira geral, porque nós esperamos isso, né? Você quer chegar num determinado ambiente, você ser bem recebido, aquela pessoa ter uma postura, ela ter o argumento adequado, é isso que se espera, é isso que nós procuramos trabalhar nos alunos na faculdade. Perfeito, e a recolocação da postura, a adequação da postura, ela tem um duplo efeito. Ela tem um efeito em mim, que condiciona a boa postura, porque vai aumentar a minha autoimagem, a minha autoestima, a química no meu corpo é diferente quando eu estou numa postura alinhada, a minha respiração, a minha oxigenação do cérebro é diferente, então eu me potencializo melhor quando eu estou na postura. E quando eu estou melhor configurado, eu posso melhor atender o cliente, melhor atender ao público, melhor ministrar uma aula, melhor ministrar uma palestra. Então o efeito da postura, ele é grande na oratória. Não somente do visual que eu vou impactar ao ter uma postura ereta, compassada, firme, mas o efeito benéfico que ele ocasiona dentro de mim e que vai com certeza melhorar a qualidade dos meus pensamentos e a qualidade daquilo que eu vou oferecer ao público. A professora Luana
professora mestre em Direito Internacional, grande amiga, mas a Luana, eu acredito que, assim, você começou a ensinar, você tinha o quê? 17 anos, 18 anos, né? Faz poucos dias, né, na verdade. Então, no início, Luana, você sentia dificuldade, assim, de falar no público, falar com os alunos? Eu estava até, ele falando, né, sobre a questão de que a gente não é treinado, e eu estava pensando nisso. Na minha vida acadêmica, né, eu fiz mestrado, mas a gente não era treinado como realizar a aula, né? Se era muito na questão de conhecimento, mas não de como transmitir. Eu acho que eu fui monitora também na faculdade, eu acho que isso me ajudou, porque eu sempre me expus e eu, como diz no popular, eu sempre fui meio aparecida, assim. Então, eu acho que isso já dava uma ajuda. Mas, mesmo assim, no começo, você fica meio sem saber como se portar, como você se dirigir ao aluno. Inclusive, eu até tinha até pouco tempo eu fazia uma coisa que eu só percebi quando eu tinha uma aluna que era deficiente auditivo e eu tinha o hábito de escrever no quadro e ir falando. E depois eu percebi que a menina disse, professora, é porque eu não escuto bem. Eu tenho deficiência auditiva. Aí eu parei, eu digo, então eu tenho que reformular como eu transmito conhecimento. E agora eu anoto alguma coisa, se tiver de anotar, né? E aí é que eu olho e faço a comunicação, porque é a comunicação que, para ela, a verbal não era a mais importante, né? Ela utilizava muito da leitura labial. Então, são coisas que, infelizmente, por não ter um preparo técnico, eu fui aprendendo no dia a dia mesmo. Perfeito. E o que o curso de oratória proporciona é justamente o conhecimento antecipado daqueles que resolverem praticar, decidirem praticar, o conhecimento antecipado das técnicas de forma consciente. E não apenas perceber, como a doutora bem percebeu a tempo, essa questão, essa conexão importante de se fazer com o aluno. O operador do direito, ou qualquer outro profissional, tendo acesso às técnicas da oratória, ele vai ter a consciência daquilo que é adequado e daquilo que é inadequado no cenário de apresentação, seja aula, seja com a clientela, seja no júri, seja sustentação oral ou palestra. Ele tendo de antemão esse arsenal, essas chaves que abrem as portas para a comunicação, facilita bastante. Isso que a professora Luana falou, eu concordo, porque no direito é assim. Você conclui o curso hoje, amanhã você passa na UAB, se você for estudante da FGF, você passa de primeira, tá? Então, o que acontece no dia seguinte, chega alguém na sua porta, é um cliente. E o cliente precisa que você urgentemente vá fazer a sua sustentação. E você tem o conhecimento técnico, você conhece a lei, sabe como manusear, sabe até fazer uma excelente petição, mas o sustentar, o falar, quando o juiz pega de surpresa, que acontece muito isso, o juiz pega de surpresa assim, por favor, doutor, pode fazer a sustentação na hora. E agora, com a questão do processo civil, apresentar muito mais oralidade do que antes, a oratória tem uma importância ainda maior, né? Hoje em dia, pela questão da falta de formalidade em relação ao Código de Processo Civil anterior, então, a gente tem mais situações em que possivelmente você possa fazer uma sustentação oral, você possa fazer oralmente algum tipo de embargo de declaração, algum tipo de recurso, que aquilo ali talvez não pudesse acontecer antes. Então, a oralidade ela está muito mais presente no Código de Processo Civil que anteriormente. E os juizados especiais, né, com a Lei 9.099, o objetivo da Lei 9.099 é utilizar cada vez mais o princípio da oralidade, né? Então, a rigor, você iria se utilizar muito mais, né, de procedimentos orais para realizar a sua defesa e os seus memoriais orais, como também na Justiça do Trabalho, do que nas outras searas do direito, né? Perfeito, e é uma potencialização do que já diz o nosso Estatuto da Advocacia, né? Que o operador do direito ele deve falar, ele deve levantar, falar em pé ou sentado, perante qualquer tribunal, qualquer juízo, potencializar. O cliente dele espera isso. E é desejo também dos operadores do direito fazer essa boa realização de defesa, não só na parte escrita, mas na parte oral. E o judiciário, em que pese a situação que se tem do operador de direito militando lá, o judiciário não está para ouvir o operador do direito ler a própria peça.
mas sim que faça exatamente a defesa oral. Apresente os argumentos na oralidade, com começo, meio e fim, convicção. E o destaque que se faz na folha ali do computador, no Word, negrito, pintando de amarelinho aquela palavrinha, destacando, ele deve fazer isso de uma forma oral, dando ênfase, fazendo pausas bem colocadas, no intuito de convencer o judiciário que a sua tese é a melhor. Professor, nós estamos próximos do fim do programa, mas me diga uma coisa, seria possível só nos ensinar aqui os três principais erros que se cometem ao falar em público? Para que eu possa aprender e não fazer mais na sala de aula? Professor, as 3 dicas para passar para o pessoal que está em casa e respondendo a sua indagação. A primeira dica, uma das principais, é o fator de conexão entre nós seres humanos, o olhar. O olhar é o primeiro e principal fator de conexão entre nós seres humanos. Isso engaja, isso mostra que você está inteiro, mostra que tem algo a passar, passa confiança para aquele que estão nos ouvindo. Outro fator muito interessante é o da respiração. Tanto vai equalizar o meu emocional, deixá-lo num estado favorável à apresentação, vai oxigenar mais o meu cérebro, vai controlar a pressão arterial e pouco provável que depois de uma boa respiração aconteçam os temidos brancos, os atropelos, os cacuetes vocais, preencher as palavras com aquele aquele né, aquele tá, eu vou preencher. E a terceira dica que eu tenho para passar justamente é a aplicação consciente da pausa. A pausa ela tem muitos efeitos, professor, efeitos benéficos e mágicos até, professora Luana. Um deles é a cura dos cacuetes verbais, aqueles chatos né, intercalado entre as palavras principais, ele pode ser curado com a aplicação consciente de uma pausa. Ao invés de um tá, eu aplico uma pausa. E tem outro efeito, que é justamente fazer a mensagem sentar na cabeça do interlocutor. Quando eu digo que país nós queremos deixar para os nossos filhos, e aplico uma pausa, a plateia fica reflexiva naquilo que eu falei. Interessante, professor. Muito obrigado pelas dicas. Professora Luana, nós estamos já caminhando para o fim do programa, mas a senhora tem alguma pergunta a fazer ainda? Sim, eu queria perguntar qual seria uma técnica para eu me sentir motivada a continuar, no caso de uma sustentação oral, em que eu não estou tendo total atenção, ou então de uma aula que eu não estou tendo total atenção dos alunos, mas que eu me sinta motivada a continuar realizando aquela aula, ou aquela palestra, ou aquela sustentação oral? A motivação, o motivo para agir, deve alimentar o fogo da presença do Espírito. Quando você se sente bem, sabe que está na sua missão, sabe que está no centro do seu chamado, isso lhe motiva. Sabendo que cada um de nós temos o brilho próprio, temos uma luz própria, temos algo a oferecer, isso já bastante motiva, isso nos dá uma presença de espírito, nos dá um volume, um brilho na voz, isso com certeza vai chamar atenção, trazendo sempre à tona a nossa missão, por que nós estamos ali. Que é muito comum, né, quando a gente está fazendo a sustentação oral, não ter integral atenção do colegiado, ou então quando você está dando aula não ter integral atenção, quando você está vendendo um produto, é natural que talvez naquele projeto você não tenha total atenção de quem está ali ouvindo, né? Para usar uma frase que Caetano utilizou na música Sampa, Narciso acha feio que não é espelho. Então, quando a plateia não se enxerga dentro daquele conteúdo, ela meio que se dispersa, ela vai para o celular, tem a conversa paralela. Quando você convoca no seu argumento as dores da plateia, do que elas necessitam saber, logo desperta a atenção. O subconsciente delas já fica um alerta e você tem uma ponte para poder entregar aquilo que eles necessitam e que você tem de conhecimento. Muito legal. Professora Luana, professor, nós estamos chegando ao fim do programa. Professora Luana, eu quero dizer para a senhora que quando a senhora estará na sua sustentação, certo? E o tribunal está ali, um lendo o jornal, um olhando para um lado para o outro, não é falta de competência sua, é eles que são mal educados mesmo, né? Eles fazem isso. A senhora faz as suas considerações finais para encerrarmos depois do professor? Eu acho que é um tema de extrema importância, né? É muito importante também para a nossa, principalmente para a carreira jurídica, né? Para você ser um profissional completo. Você não tem aquela história, eu vou fazer uma sustentação oral, vou chamar um amigo, né? Então essas técnicas, elas devem ser utilizadas ao nosso favor
para que a gente se torne um profissional por inteiro, né? Muito obrigado, professor. Eu agradeço, uma vez, colaborar com esta casa, a FGF, que desde 2014 nós temos essa parceria nesse ramo da oratória. Agradecer a professora Luana, professor Arnaldo, e dizer para o pessoal de casa que tem uma atitude mental positiva com relação ao evento ou apresentação, seja a sua clientela diante do seu birô, seja na administração de aulas que você já faz ou pretende fazer, na sustentação oral de você, colega advogado, tenha atitude mental positiva. Isso vai potencializar seu corpo e fazer com que flua todo o conteúdo que você bem estudou. Muito obrigado. Professor Cícero Eduardo, professor da Unifol e professor da Escola Superior da Advocacia com seus cursos de oratória. Muito obrigado pela sua presença, professora Luana. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um Sociedade de Direito. Este programa você assiste pela FGF TV, canal universitário de Fortaleza, canal 14 da Multiplay ou através das redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.